Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Feliz Bom aniversário. dia. Valeu, obrigado. Parabéns, professor. Obrigado, gente. Valeu. Obrigadão. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Tô bem. Bom dia, professor. Ótimo. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. A internet caiu aqui na hora que eu estava abrindo a reunião. Por isso demorou um pouquinho, mas eu mandei uma mensagem no grupo ali avisando. Já voltou, tá tudo beleza agora. Licença. Sozinho. Parabéns, professor. Obrigado, querida. Obrigado. Feliz aniversário, professor. Obrigado, brigadão. Valeu. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. De vez em quando eu estou vendo aí o pessoal falando nos grupos também. Os outros professores também estão tendo problema com a internet, né? De vez em quando cai, de vez em quando tá tendo problema aí, interrompendo a aula, né? Acho que tá assim na cidade toda. Eu já mudei o plano aqui da internet, aumentei, mas eu acho que eles não estão dando conta que tem muita gente utilizando e eles não estão tendo suporte para isso. Mas vamos levando aqui do jeito que der. Acho que já aumentei essa semana de novo para ver se melhora. Agora, na hora que eu estava entrando na aula, caiu e voltou agora. Vamos ver se nessa aula a gente não tem nenhum tipo de problema. Meus queridos, é o seguinte, nós tínhamos passado uma lista, né? E essa lista era para segunda-feira, para vocês me entregarem na segunda, sobre movimento uniforme. Mas aí eu recebi algumas mensagens, o pessoal falando que vocês estavam sobrecarregados, que tinha muitas atividades para entregar na segunda, que tinha problema também, acho que é avaliação, né? Uma avaliação para fazer na segunda-feira, lá no CPB Prova. E aí a gente mudou, então mandei uma mensagem para vocês avisando que não precisava enviar na segunda-feira não, que a gente iria fazer juntos aqui na sala de aula, né? Nessa aula do Zoom hoje. E aí assim que terminar essa aula, vocês postam lá, que eu tinha mudado a data, botei a data para hoje, para quarta-feira. E aí quando terminar a aula lá à tarde, quando vocês tiverem um tempinho, vocês postam essa correção, tá ok? Que é só para constar lá que vocês fizeram para poder contar como ponto. Que essa atividade é igual àquela atividade de sala de aula. Por vocês fazerem, vocês têm uma pontuação. Depois, no final, a gente vai marcar uma outra avaliativa valendo 5 para completar a nota de vocês. Do mesmo jeito que foi na segunda unidade. Beleza? Então, quando terminar aí à tarde, vocês postam essa correção que a gente vai fazer hoje aqui, que é para contar o ponto lá de vocês. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos nessa. É o seguinte, essa atividade eu falei que a gente vai fazer juntos aqui, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte. Um trator tem rodas traseiras maiores do que as dianteiras. Desloca-se com velocidade constante. Então, ele vai com a velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo, constantemente. Não muda essa velocidade. Velocidade linear ou escalar. Pode-se afirmar que, do ponto de vista de tratorista, os módulos das velocidades lineares, que é a velocidade escalar que eu acabei de falar, de qualquer ponto da banda de rodagem da roda da frente, é VF, da roda de trás, VT. Então, V aqui representa a velocidade linear, escalar, tá? E os módulos das velocidades angulares é WF e WT, velocidade da frente, angular e velocidade de trás. Ele quer saber qual é a relação dessas velocidades, tá? Então, o que a gente vai determinar? A velocidade da roda da frente e a velocidade da roda da trás, do ponto de vista linear. Desculpe, a velocidade da frente e a velocidade da roda de trás do ponto de vista angular, certo? É isso que ele quer saber. Analisem aí
Vocês sabem que a roda de trás do trator é maior do que a roda da frente. Qual vai ser a resposta correta? Quem chegar na resposta aí, abre aí, pode abrir o microfone e dizer qual é a resposta. Ora, ninguém? Ninguém chegou numa resposta aí, gente? Nada? Então vou eu, senão a aula vai passar e a gente não vai conseguir. Olha só, a velocidade linear é a velocidade que o trator se desloca. Então, se o trator está a 10 metros por segundo, tanto a roda da frente quanto a roda de trás, elas vão girar a 10 metros por segundo. Passado um segundo, ela vai percorrer 10 metros. Ok? Então, isso daí não vai alterar. Isso quer dizer o quê? Que VF e VT são iguais. Cortou aí? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Sim, professor. É porque a internet aqui está acusando que está instável. Mas vamos lá. Então, a velocidade linear é a mesma, entenderam? Porque se o trator anda a 10 metros por segundo, tanto a roda da frente quanto a roda de trás vai estar girando a 10 metros por segundo. Então, essa é a velocidade linear. VF é igual a VT. Logo de cara, você já elimina a letra A, B e C, está errado. Fica entre a letra D e a letra E. E a velocidade angular é a velocidade de giro do ângulo descrito. Se a roda traseira é maior do que a roda dianteira, quando a roda traseira der uma volta, a traseira, para compensar, vai ter que dar o quê? 2 ou mais voltas, certo? Então, a roda menor, ela gira mais do que a roda maior para poder acompanhar essa velocidade. É aquilo que eu falei na sala no exemplo do caminhão e do carro. Um carro, a gente não estava falando de movimento circular, a gente estava falando de movimento de velocidade. Aí eu dei o exemplo do carro e do caminhão. O carro e o caminhão andando a 100 km por hora. Quem andava mais? Aí a gente falou, discutiu em sala de aula, que os dois andam a mesma coisa, porque se eles estão a 100 km por hora, passado uma hora vão ter rodado 100 km, tá? Essa é a velocidade linear. Eu disse, na época, eu disse para vocês que a diferença é que a roda do carro, por ser menor, ela tinha que girar mais para acompanhar a velocidade do caminhão. Então, a velocidade angular da roda do carro, que é a roda menor, é maior do que a velocidade da roda do caminhão. A mesma coisa acontece aqui com o trator. A roda traseira é maior, então ela vai girar menos. A roda da frente, que é menor, tem que girar mais. Então, a velocidade angular da roda da frente, WF, é maior do que a da roda de trás. Por isso que a resposta correta é letra D. Beleza? Todo mundo entendeu a questão? Dúvidas? Sim. Ótimo, então vamos lá. Segundo, uma roda gira com frequência de 1.200 RPMs. Qual a frequência e o período, respectivamente? Eu disse para vocês que frequência, RPM, é rotação por minuto. E a nossa unidade padrão é Hertz, tá? Então, se você tem voltas por minuto e quer transformar em voltas por segundo, o que você precisa fazer? Dividir por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Então, 1.200 voltas por minuto, dividido por 60, equivale a 20 voltas por segundo, que são 20 Hz. Agora que você tem a frequência, período é o inverso da frequência. Então, você pega 1, divide pela frequência, que é 20, que você acabou de achar. 1 dividido por 20, 0,05, o quê? Segundos. Então, Hertz é volta por segundo. Se você dividir 1 por Hertz, você vai achar segundos. Ok?
Então, a resposta correta, novamente, letra D, 20 Hz e 0,5 segundos. Beleza? Terceiro, um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Calcule o seu período e a sua frequência. Então, vamos lá. Frequência, número de voltas por segundo. São 20 voltas em 10 segundos. Então, se eu pegar 20 e dividir por 10, eu acho a frequência que é de 2 Hz. Tá? 2 voltas por segundo. Se eu tenho a frequência, o período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre F. Como a frequência vale 2, 1 dividido por 2, 0,5 segundos vai ser o período desse movimento. Ok? Todo mundo entendeu aqui? Esse daqui a gente já tinha passado outros exemplos em outras aulas disso aqui, né? Professor, Pode falar. a questão 2 não seria a letra C? Ah, desculpe, eu que marquei errado aqui. Verdade. Aí, ó, preste atenção que Pedro corrigiu aqui, tá certo. Ele tá certo. Eu, na pressa aqui para responder, marquei errado aqui. 20 0,5. É 20 0,05. Então, a resposta correta é letra C, viu? Muito obrigado, Pedro. Ia passar a batida aqui. Na pressa de responder, eu coloquei errado. Ok? Tranquilo? Então, 20 Hz e 0,05 segundos. Portanto, a resposta correta é letra C, tá? E não D, como eu havia marcado. Terceira, 2 Hz e 0,5 segundos. Ok? Agora vamos para a quarta. A quarta é vocês que vão responder. Eu quero vocês fazendo. Vamos lá. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Tá? Então, se eles andam com a mesma velocidade, é porque se um está andando a 10 metros por segundo, o outro também está andando a 10 metros por segundo. Então, velocidade linear é a mesma, escalar é a mesma. Sabe que o diâmetro da roda da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro da roda da bicicleta do filho. Ou seja, a roda da bicicleta do pai é 2 vezes maior do que a roda da bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com... Já mostrei a resposta, não adianta. Então, o que vai acontecer? A velocidade linear é a mesma. Porém, como eu havia dito para vocês, a velocidade angular é diferente. Certo? Quem gira mais, quem for menor, né? Para andar na mesma velocidade, vai ter que girar mais. Então, a velocidade angular de uma roda vai ser maior do que a outra. E qual velocidade angular vai ser maior? A velocidade angular da roda menor. No caso aí, é a roda do filho, certo? Como a roda da bicicleta do filho é metade do tamanho da roda do pai, quando a roda do pai der um giro, significa dizer que a roda do filho deu 2 giros, ok? Que uma é exatamente a metade da outra. Então, a roda maior dá um giro, a roda da bicicleta do filho vai ter que dar 2 giros, ok? E se ela gira menos, a frequência é menor e a velocidade angular é menor. Então, a roda da bicicleta do pai gira menos do que a roda da bicicleta do filho. E gira menos quanto? Exatamente a metade, porque ela tem o dobro do tamanho. Então, quando a roda do filho der uma volta completa, a roda do pai deu apenas a metade da volta. Quando a roda do pai completar uma volta, a roda do filho deu 2 voltas. Então, uma é exatamente igual à metade da outra. Então, a roda da bicicleta do pai gira com a metade da velocidade angular e a frequência nós vimos que é proporcional à velocidade, né? Ômega vezes R, ômega 1 vezes R1 é igual a ômega 2 vezes R2. E aí, no caso, F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Então, a frequência também vai ser proporcional ao raio, consequentemente, é a metade da frequência e a metade da velocidade angular. Entenderam isso aí? Dúvidas? Não. Tá tranquilo? Então, vamos lá.
A quinta, agora que eu não mostrei a resposta, vocês vão fazer. Um ciclista pedala em uma trajetória circular de raio igual a 3 metros, com velocidade linear, velocidade de giro, de translação, de 120 metros por segundo. Qual a velocidade angular do ciclista em radianos por segundo? Vamos lá, calculem aí e me dê a resposta. Você tem o raio e a velocidade linear. E quer a velocidade angular. Você vai usar aquela relação entre V e ômega que eu passei para vocês. Quem chegar a uma resposta aí, abre o microfone e me fala, por favor. Pessoal, minha internet aqui caiu, aguarda. Bora, pessoal. Qual é a resposta? Vamos lá. Abra o microfone aí, me avisem. Ai, Fala aí, Ayrton. Bora, bora, meu povo. Qual é a resposta? Vamos lá. 40? 40 radianos por Radianos segundo. por segundo. Muito bem, exatamente, é isso aí. Então, o que que você fez? Jogou na relação V igual a ômega vezes R, não é isso? Aqui está em metro por segundo, já está na unidade correta, e aqui já está em metros, então não tem que transformar nada. Joga aqui 120 é a linear, ômega é o que você quer saber, que é a angular, e 3 é o raio. Passo 3 dividindo 40 radianos por segundo. É isso aí. Perfeito, parabéns. Beleza? Agora a sexta. Sexta questão diz o seguinte. Para comemorar as 24 horas de Le Mans, a McLaren produziu 5 unidades da versão McLaren F1 LM, que atingia uma frequência de 4.500 rotações por minuto. Movendo-se nessa frequência, quanto indica o velocímetro do carro, considerando que o raio da roda, incluindo o pneu, é igual a 30 centímetros e está mandando você considerar π igual a 3. Então, calcule aí a velocidade que o carro vai atingir. Essa velocidade é a velocidade linear, tá? A velocidade do veículo. Não é a velocidade angular, não. Então, é V. V, você vai usar aquela fórmula que a gente passou, ou 2πr sobre T, ou 2πr vezes F. Aí você determina qual é a equação que você quer usar. Vamos lá. Faça um cálculo aí. Me deem a resposta. Qual a velocidade que esse carro vai atingir aí? Calculando aí, me fala.
Bora. Quem chegou na resposta aí? Bora, meu povo. Professor, a velocidade tem que ser em metros por segundo ou quilômetro por hora? O padrão é metro por segundo, tá? Aí você vai calcular em metro por segundo, que é mais fácil. Agora pode ser essa questão, por exemplo, ele pedir a velocidade em quilômetros por hora. Eu tirei aí para você não ter que transformar. Mas no cálculo aqui que eu fiz, eu botei as duas respostas, tá? Mas o padrão é você responder em metros por segundo. Se ele pedir na questão em quilômetros por hora, aí você coloca, transforma. Mas aí se calcula em metros por segundo e transforma no final, viu? Não transforma antes não, que fica mais difícil de calcular. Então é melhor você calcular em metros por segundo e no final multiplica por 3,6 e acha a resposta. Mesmo que ele peça em quilômetros por hora. Ok? Chegaram aí, deu quantos metros por segundo? Vê aí se alguém chegou na resposta correta. Bora mais um minutinho. Bora, meu povo. Imagine que fosse uma prova. Vamos lá, quanto tempo vocês estão fazendo essa questão? 3, 4 minutos. Uma média de 3 a 5 minutos para responder cada questão no vestibular, tá? Enem, você tem um espaço de tempo um pouco maior, mas também as questões são bem maiores do enunciado. Então, você tem que aprender a controlar esse tempo, tá? Alguém chegou em alguma resposta? Bem, vamos lá? Posso mostrar? 135? 135, muito bem, Malu. 135 metros por segundo de velocidade. Parabéns, é isso aí mesmo. Vamos ver aqui o que Malu fez. Malu jogou nessa fórmula aqui, V é igual a 2π vezes R vezes F, não foi isso? Ou então usou 2π R sobre T e calculou o período pelo inverso da frequência, mas qualquer uma das duas está correta, ok? Eu usei essa aqui, 2πr vezes F, porque ele já deu a frequência. O detalhe importante é que a frequência tem que estar em Hertz, ele deu em RPM, e o raio tem que estar em metros, porque você quer a velocidade em metros por segundo. Então, 2π, ele mandou considerar π vezes 3. Então, 2 vezes 3, que é o valor que ele mandou usar de π. 0,3 é o raio, 30 centímetros dividido por 100, 0,3 metros. E 4.500 RPM são 75 Hz. Pego 4.500 e divido por 60. Acho uma frequência de 75 Hz. Então, 75 vezes 0,3 vezes 6 vai dar uma velocidade de 135 metros por segundo. Tá? 135 metros por segundo vezes 3,6. Esse carrinho atingiu uma velocidade de 486 quilômetros por hora. Tá certo? É verdade, esses dados são reais. E é a característica dessa McLaren mesmo. Tá? Mas só foram produzidas 5 unidades. Só 5 felizardos possuem essa máquina no mundo.
Podia ser um bom presente de aniversário para mim, né? Mas eu pedi para minha mulher, mas ela não quis me dar. Precisava de um carrinho desse aqui. Bom, vamos lá. 7ª questão. Um automóvel percorre uma trajetória com velocidade escalar constante, tá? A roda do automóvel tem raio de 30 centímetros e ela dá 40 voltas em 2 segundos. Qual a velocidade angular da roda? Escalar angular, ele coloca isso aqui só para confundir vocês. Quando ele fala escalar angular, é a velocidade angular. Se ele falar escalar linear, é a velocidade escalar que a gente chama linear propriamente dito, em radianos por segundo. Então, você sabe que ômega é igual a 2π sobre t ou 2π vezes f. A frequência, você pode determinar aqui. Frequência é o número de voltas por segundo. Então, 40 voltas em 2 segundos, 40 dividido por 2, 20 voltas por segundo, 20 Hz de frequência. 2π vezes 20, 40π radianos por segundo. Então, a resposta correta, letra C, 40π em radianos por segundo. Então, vocês vão encontrar muito isso nas questões. Quando ele passa para você calcular o valor de π, normalmente ele dá um valor para arredondar. 3, 3,2, tá certo? Não vai passar 3,14 o valor de π para você ficar trabalhando com número decimal. Ele faz uma aproximação, tá? 3,2, 3,1, 3 são os valores que ele manda considerar para π. E outra coisa, quando ele não passar um valor, geralmente ele coloca em função de π as velocidades que ele pede para você calcular. Então, igual está aqui. Qual a velocidade angular? 40π radianos por segundo. Então, 40 vezes 3,14, você já sabe que é o valor aproximado de π. E aí você não vai precisar calcular, bota em função de π. Ok? Então, quando vocês forem resolver esse tipo de questão, primeiro, dê uma olhadinha na alternativa. Bate o olho na alternativa. Se você observar que está em função de π todas as alternativas, você não vai precisar colocar o valor de π no cálculo, você já faz em função de π. Ok? Beleza? Bom, 8ª. Um carro com velocidade escalar de 144 km por hora faz uma trajetória circular de raio igual a 100 metros. Determine a velocidade angular. Vamos lá, calcule aí qual é a velocidade angular desse veículo. Bora. Qual foi o valor? A questão é semelhante a essa, né? Você vai usar essa fórmula e determinar o valor da velocidade angular. Vejam aí qual é o valor. Me falem. Pronto. Qual é o valor, gente, da velocidade angular? Quem achou aí, abre o microfone e fala, por favor.
Bora, primeiro ano. Ninguém? Não acredito. Bora, meu povo. Ninguém respondeu? Então vamos lá. Só não respondo porque eu não sei, viu? Hein? É o quê? Só não respondo porque eu não sei. Tá bom. Aqui aí. Então, um carro com velocidade escalar de 144 km por hora faz uma trajetória cujo raio é de 100 metros, com a velocidade angular. Então, você vai usar a relação entre a angular e a linear. V é igual a ômega vezes R, tá? Só que essa velocidade está em quilômetros por hora e o raio está em metros. Então, para você achar a velocidade angular em radianos por segundo, essa velocidade tem que estar em quilômetros por hora. Então, você vai dividir por 3,6, 144 por 3,6, dá 40 metros por segundo. Então, 40 metros por segundo é a nossa velocidade linear, escalar. Ômega é o que eu quero descobrir e o raio já está em metros, 100 metros. Então, passa o raio dividindo, 100, passa dividindo, 40 dividido por 100, 0,4. 0,4 o quê? Radianos por segundo, que é a unidade de velocidade angular. Ok? Nona. Dois pontos A e B situam-se, respectivamente, a 10 e 20 centímetros do eixo de rotação da roda de um automóvel, em movimento uniforme. É possível afirmar que... Analisem aí e me dê a resposta. Você tem uma roda e você tem dois pontos, tá? Então, uma roda, um ponto está situado a 10 centímetros e o outro está situado a 20 centímetros do centro da roda, do eixo de rotação. Analisem aí. Então, seria isso aqui. Não sei se está dando para ver aqui. Acho que não está dando para ver, não. Tentei fazer aqui, mas não vai dar certo. Aqui é o eixo, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Então, o ponto A está a 10 centímetros do raio, do eixo, e o ponto B é o dobro, 20 centímetros. Acho que não dá para ver aí, não. Ficou muito claro. Mas seria isso aqui. O eixo está aqui, o centro, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. A roda gira, tá? O que que vai acontecer aí com as velocidades? Bora com a resposta, vamos lá? Quem chegou a uma resposta aí, abre o microfone e fala para mim. Bora que nosso tempo está acabando. Letra D? Letra D, as velocidades angulares de A e B são iguais. Perfeito, exatamente. Tá? O período de A é menor do que o de B? Errado, o período é o mesmo. Como eu mostrei aqui no pratinho, os pontos estão assim. Um está aqui no polegar e o outro está no indicador. Se a roda gira, tanto o polegar quanto o indicador vão dar uma volta no mesmo tempo, né? Então, o período é o mesmo, a frequência também é o mesmo e a velocidade angular é a mesma, certo? A única coisa que vai mudar é a velocidade linear ou escalar.
Aí até a própria fórmula mostra isso. 2π vezes r, tá? Vezes f, enquanto que a angular é 2π vezes f. Então, a velocidade angular não depende do raio e a velocidade linear depende do raio. Então, se a velocidade linear depende do raio, elas são diferentes. A velocidade de B, que tem raio maior, vai ser maior do que a de A, certo? A angular vai ser exatamente igual. Por isso que a resposta correta é a letra D. Beleza? E para encerrar, a última. Uma formiga encontra-se no centro de uma roda gigante que gira uniformemente. E ela vai caminhando em cima do eixo em direção ao carrinho. À medida que a formiga se aproxima do carrinho, o que vai acontecer em características de movimento circular? Vejam aí e me falem qual é a resposta correta. O raciocínio é semelhante ao da nona questão, não é isso? À medida que a formiga vai se deslocando em direção ao carrinho, ela está aumentando o raio em relação ao centro, que é o eixo de rotação da roda gigante. Então, a formiga, quando ela caminha, ela aumenta o raio. Se ela aumenta o raio, isso vai provocar alteração no período, gente? Não. Vai alterar a frequência? Também não. Nem o período, nem a frequência depende do raio. Vai alterar a velocidade angular? Também não. Acabou de falar aqui, ó, que a velocidade angular é a mesma, com raios diferentes. Então, o que vai mudar? A velocidade escalar, que é a linear, que eu disse para vocês, mostrei aqui na fórmula, é a única que depende do raio. Então, se você muda o raio, você muda a velocidade escalar. Então, aumentou o raio, a velocidade escalar aumenta. Por isso que a resposta correta é a letra D também. Ok? Todo mundo entendeu isso? Sim. Por esse motivo, gente, que aquelas pistas de atletismo ovais, cada corredor larga de uma posição diferente. Tem um que larga na frente, outro larga mais atrás e assim, de acordo com a raia que ele está correndo. Por quê? Porque quem corre na raia de fora, ele vai percorrer uma distância maior, certo? Então, ele tem que sair da frente para compensar essa diferença de distância e quando entrar na reta, se eles tiverem a mesma velocidade, eles entram lado a lado na pista. Isso porque a velocidade linear depende do raio. Ok? Dúvidas sobre isso, meus queridos? Tudo tranquilo? Então, Tudo tranquilo. valeu. Tranquilo. Amanhã a gente vai falar de aceleração no movimento circular, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas felicitações, tá? Um abraço, bom dia para vocês. Valeu, galera. Tchau, Valeu, professor.